imaginar que chegaria o dia que usar uma máscara seria obrigatório para sair de casa. Conversas presenciais só com no mínimo 1,5 metro de distância. A nova realidade trouxe junto o papel dos drones em períodos como esse, de pandemia, de emergência. O equipamento passou a ser usado em vários países para reforçar o isolamento social, fazer entrega de medicamentos e até para desinfetar cidades. Apesar de parecer um objeto do futuro quando é visto pairando no céu, os drones se popularizaram nos últimos anos. Cerca de 80 mil são cadastrados na ANAC. Mas como garantir a segurança, a fiscalização e a regulamentação de uma aeronave não tripulada? É isso que a gente vai conversar no Papo de Juventude de hoje, ainda desta forma, à distância. Isso porque eu converso ainda aqui de forma virtual com os meus convidados de hoje. A gente está mantendo aí o isolamento social como o pedido, mas eu agradeço a presença de vocês. Quem está aqui comigo para bater esse papo hoje é o Tenente Coronel Elton Bublitz, que é aviador da Reserva da Aeronáutica, tem vasta experiência aí em instrução de voo, gerenciamento de tráfego aéreo. Também comigo o Felipe Monteiro, tenente-coronel, responsável pela coordenadoria de operações com veículo aéreo não tripulado do Corpo de Bombeiros, e também Flávio Fachel, que além de jornalista, a gente acompanha aí nas manhãs da semana, também é diretor executivo da Associação Brasileira de Multirotores, vai contribuir aqui com a gente com informações sobre a questão dos drones. Muito obrigada, tá, pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Eu começo a nossa conversa com o Tenente Coronel Elton Bublitz, que é coronel aviador aí da Reserva da Aeronáutica, que tem vasta experiência em instrução de voo, gerenciamento de tráfego aéreo, porque, tenente, a gente sabe que a compra de um drone é muito fácil hoje em dia, né? Uma pessoa que compra um drone, a facilidade é grande, e aí a gente tem, vamos dizer assim, dois tipos de uso: o uso recreativo e o uso profissional. A partir do momento que a pessoa compra esse drone, o que ela precisa saber de exigência na questão legal, né, na questão de regulamentação? Quais os primeiros passos que ela tem que dar para ter esse drone ativo de forma correta? Inicialmente, após uma compra, você precisa, como proprietário dessa aeronave, que o drone hoje em dia é uma aeronave, você precisa certificar da legislação vigente em termos de uso dessa aeronave. Nós temos 3 principais órgãos envolvidos nessa parte de legislação, que o primeiro seria a Anatel, que ela regula o uso das frequências, porque o drone se comunica com o seu controle remoto através de uma frequência, com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Ela regula tanto aeronaves como pilotos, então o usuário de um drone, que é uma aeronave, também é um piloto, então existem regras junto à ANAC que precisam ser cumpridas, e de posse disso tudo, você precisa, para voar, uma autorização de uso do espaço aéreo, e essa parte compete ao DSEA, que seria o terceiro órgão que entra nessa parte de legislação. Certo. Agora, como que se dá nessa questão do tráfego aéreo, do espaço aéreo, né? Como que se dá o controle quando tem um drone aí no ar? Bom, nós estamos trabalhando nisso com relação ao controle. Isso se chama UTM, né, de Unmanned Traffic Management. Isso é a grande pauta hoje em dia no mundo dos drones, que é justamente executar esse controle, porque a demanda de drones hoje em dia é muito grande, então existe essa necessidade de haver um controle, especificamente falando, de localização do drone, saber aonde está voando, se está voando num espaço autorizado, se está todo ele cumprindo as regras, principalmente para quê? Para a segurança de outros usuários, tanto do espaço aéreo como também de pessoas que podem estar abaixo dele, ou então de prédios, áreas de segurança. A Ou questão áreas... de aeroporto também é muito preocupante, né? Na hora do pouso de aeronaves, a presença de drones ali, né, no redor. Isso já teve problemas graves em relação a isso, né?
Sim, a gente imagina que quando um drone invade um espaço aéreo que seja de outro proprietário, no caso, o espaço aéreo ao redor do aeroporto é das aeronaves que pousam nesse aeroporto, e elas sempre vêm em condições críticas, muitas vezes, e a baixa altura. Então, isso são áreas proibidas para os drones. Mas muita gente descumpre essas regras, e aí sim, a fiscalização, ou seja, a gente tentar evitar que esse drone invada essas áreas proibidas, principalmente em aeroportos, esse é um dos principais focos e é o que tem gerado notícia ultimamente, com interrupções no espaço aéreo, interrupções de voos, cancelamentos, atrasos e tudo mais. Isso é além do prejuízo financeiro que causa tanto para as companhias como para os usuários. Né? A questão da segurança mesmo, né? Quem pode também contribuir nessa questão para a gente é o Flávio Fachel, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Multirotores, porque, primeiro, Fachel, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o drone, como que surgiu, né, esse seu interesse, a participação, a criação dessa associação. Olha, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Então, os drones hoje representam aí o que tem de ponta na tecnologia, principalmente para uso recreativo e uso de trabalho em várias áreas. E aí eu conheci várias pessoas aqui no Rio de Janeiro que também são entusiastas, né, do equipamento, e a gente, em 2005, acabou fundando a Associação Brasileira de Multirotores, que hoje é a maior e mais importante associação que reúne pilotos remotos, que chamam, né, que é o piloto de drone, no Brasil inteiro. A gente tem mais de 1.000 associados em todos os estados do Brasil, e o grande objetivo da associação é defender os interesses dos pilotos e também defender o voo seguro e dentro das normas, porque sem isso aí a gente tem um problema muito sério, porque, na verdade, é o seguinte, apesar de a gente ter bastante associados e os números hoje parecerem grandes, né? A gente viu na ANAC mais de 80 mil drones registrados, mas a gente estima que existam muito mais, pelo menos o dobro, porque não é todo mundo que segue as regras, não é todo mundo que segue as recomendações de segurança que são importantes. Então, esse é um trabalho que a gente faz junto com o DSEA, inclusive na campanha Drone Consciente, de tentar fazer isso em várias capitais do Brasil, fazer eventos onde você traz o piloto, conversa com ele, faz um dia de voo e ainda repassa informações para o voo seguro. Porque só o voo seguro dentro das normas é que vai poder fazer com que o segmento, principalmente comercial, cresça, né? E que o mercado cresça. E hoje tem uma demanda muito grande por isso. Agora, você falou da questão das normas, né, que vocês lutam aí por normas. Na questão legal, como que a associação está trabalhando para que essas normas sejam aplicadas, né, e que fique aí efetivamente na legislação? Olha, eu acho que é importante destacar tanto o trabalho da ANAC quanto o trabalho do DSEA, porque não é fácil você regulamentar, apesar de ter uma referência de normas que são feitas lá fora, mas hoje a gente pode dizer que a regulamentação no Brasil, ao contrário do que muita gente imagina, né, porque até desconhece, ela não é restritiva, pelo contrário, ela é muito permissiva e é muito fácil você realizar o seu voo dentro das normas e dentro das regras. Não tem mistério nenhum. Só que você tem que seguir alguns passos. Então, a gente, em primeiro lugar, destaca o esforço da ANAC na criação, na confecção, na aprovação do RBAC 94 e também o DSEA, né, nas regras, nas regulamentações para o voo não recreativo, que é a instrução a ICA 140 e depois o recreativo, que chama de aeromodelo, é o mesmo drone, só que são regras diferentes para dependendo do uso, que é a MCA 56.2, que foi lançada há pouco tempo, atualizando, né, a legislação, mas tudo isso, a gente precisa destacar o esforço. Tem um esforço grande das autoridades para fazer essa regulamentação, mas por outro lado, tem também a necessidade de adequar de maneira mais rápida à realidade que a gente vive. Então, a gente tem o que a gente chama de refratariedade, quer dizer, gente que não está querendo seguir as normas porque desconhece, então falta. O que falta hoje? Falta muito trabalho de conscientização e educação. Falta. A gente tem as regras, mas tem gente que não conhece. O que falta também? Fiscalização. A gente tem as regras, mas o DSEA não tem gente para sair e ir nas ruas fiscalizar, porque até não faz isso. A fiscalização é por reação, né? Como
a maior parte das ações na aeronáutica. Quer dizer, você vai ver depois que acontece o problema, vai lá descobrir o que houve, e aí você faz a punição, enfim, no caso. E a ANAC também tem um trabalho muito fraco de fiscalização. Na verdade, sobrou tudo para as polícias, né? Então, quando essas regras foram lançadas, quem tem que, no fim das contas, fiscalizar é o policial militar, é a guarda municipal, é o policial federal, é o guarda florestal, enfim, são os agentes de segurança que ficaram com esse peso nas costas. E a gente tem percebido isso em todos os estados do Brasil, que não tem uma preparação e não tem um direcionamento específico para esses agentes de segurança fazer a fiscalização que deveria acontecer nesse setor. Então, o resultado disso você tem uma parte de pilotos que cumprem as normas, né? E você tem uma grande parte que não dá bola para as normas. A gente tem conseguido um avanço interessante na área de profissional. Por quê? Porque quando você vai fazer um serviço para uma empresa grande, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, né, Petrobras, empresas grandes, automaticamente essa empresa exige os documentos necessários, porque senão ela também vai ser responsável, né? Agora, o pequeno, o médio ali, aquele show no interior, aquele casamento, aquelas coisinhas, né, que não tem essa preocupação, às vezes o contratante nem faz ideia de que ele é corresponsável se acontecer alguma coisa ruim. Então, só para reduzir, porque é importante a gente ver, a gente tem, para ter uma ideia, se alguém voar sem documentação, ele incorre, ele vai infringir a lei de contravenção penal, né? Porque ele não tem a documentação para voar, né? Existe lá a previsão de que você pode ser punido se você não tiver se você não tiver autorizado a voar, né? Se você estiver habilitado a voar. E para o drone, como não tem habilitação, porque a ANAC não exigiu isso, ela passa a ser você portar os documentos. Então, não tem, você pode ser punido. Se você sobrevoar pessoas, que também não pode, a menos que todas assinem um papel dizendo sim, pode me sobrevoar, você pode também incorrer no Código Penal, de botar em risco outras pessoas, né? Então, isso tudo existe, essas punições existem. Só que, de fato, chega na delegacia, por exemplo, nos poucos casos que acontecem, nem o delegado sabe enquadrar. Então, a gente está com esse problema. Isso é um problema real. Então, todo o esforço do DSEA, todo o esforço da ANAC são muito bons, mas a gente parou no papel impresso. A gente não foi adiante na aplicação da norma. Então, a gente faz esse trabalho, inclusive a gente tem feito um trabalho de treinamento de polícias, né? A Associação Brasileira de Multirotores tem feito treinamento de vários grupos de policiais militares. Pra você ter uma ideia, nós já fizemos treinamentos em São Paulo, no Espírito Santo, no Paraná, no Mato Grosso, Sergipe, né? Tivemos ações no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul também. Isso tudo para levar ao policial a possibilidade de ele entender o que tem de norma e ele entender o que ele tem que fazer na hora de abordar, por exemplo, um piloto. Ou seja, muita gente envolvida, né, quando um drone vai para o ar, que precisa... E pouca fiscalização, pouca fiscalização e precisa dessa responsabilidade do piloto, né? Você comentou da questão da falta de informação, que realmente, pela questão da facilidade de compra, muita gente acha que, né, é só comprar, botar no ar e fazer o que quiser, mas existe uma preocupação em volta disso, porque é um objeto que pode atrapalhar e pode causar reações negativas dependendo da situação. Mas a gente vai continuar essa conversa para explicar mais sobre isso e principalmente como esses drones estão participando aí durante esse período da pandemia, como que eles estão ajudando em diversos países do mundo e aqui no Brasil. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já.